Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast produzido pela B2B Contábil, que visa trazer conhecimento, orientações, suporte para as micro e pequenas empresas, pois acreditamos que as micro e pequenas empresas que prosperam e crescem movimentam a economia. Então, muitas das vezes os empreendedores estão aí, querendo tocar o seu negócio, com insegurança, dúvidas, de tomar a decisão e de fazer o seu negócio crescer cada vez mais. Então, para isso que nós estamos aqui, sempre com convidados, sempre com conteúdo que possa te ajudar no momento que você está hoje. E a nossa convidada de hoje tem uma história longa da sua empresa que com certeza vai ajudar muito você a entender como que trilha e cria uma empresa que vai durar décadas como é a dela. Né, Jussara? É isso aí, nós estamos aqui, com a Jéssica, lá do bar e restaurante do Vanderly. Jéssica, seja bem-vinda ao nosso podcast, e seja bem-vinda para contar a sua história. Obrigada, Jussara, obrigada, Bruno. Vamos contar um pouquinho dessa história, né? Mas, Jéssica, seja bem-vinda, quero agradecer muito você ter aceito para contar essa história, da empresa sua, da sua família, que é importante, a gente entender como que são as empresas de passo. Mas conta para nós quem que é a Jéssica, como que tudo começou lá na empresa juntamente com seu pai. Agradecer o convite. Eu sou a Jéssica, eu sou a filha do Vanderly, que na verdade é o fundador da empresa, que hoje não está mais entre nós. Ele fundou a empresa em 89 e de lá para cá veio trilhando esse caminho que não é fácil, no mundo empresário, mas vem dando certo. Em 2021 perdemos ele, vítima de Covid, das decorrências da doença, e de fevereiro de 2021 para cá eu tenho ficado à frente da empresa. Sim. Mas o que levou seu pai, na época, a montar a empresa? Como que foi? Meu pai trabalhava na roça e aí ele perdeu a mãe. Na época, decidiu vir para a cidade e ao vir para a cidade ele decidiu montar um bar, na Brandões mesmo, em frente ao número 450, não tem de memória aqui o número. Ele veio em 89, ele montou esse bar, na época muito simples, com o que tinha, com o que podia. Ele mesmo fabricava os salgados, as porções, e ele tinha muitos amigos, muitos conhecidos que vinham da roça, um cenário totalmente diferente, 89, do que é hoje, Nada digital, nada tecnológico, então para ver as pessoas tinham que ir num bar, numa venda, tinha essa confraternização, Uhum. E na época ele trabalhando com salgado, porção e cerveja. Surgiu a oportunidade no imóvel da frente para que ele conseguisse alugar. E aí em 97 ele foi para esse imóvel da frente. Ele casou com a minha mãe em 95. Então, nesse meio tempo que ele veio, fundou o bar, ele casou. Eles moravam um pouco distante na época e como o imóvel tinha uma casa, ou seja, era o ponto comercial na frente, uma casa no fundo, eles decidiram que iriam morar no fundo para ter o comércio na frente. Minha mãe, na época, já se dedicava à licenciatura, então ela já era professora. Em 97, eu estava mais ou menos com 6 meses, eles mudaram. Ficamos de 97 a 2010 com o bar. Depois de um tempo ele começou com a costela, ficou extremamente conhecido na cidade na época. E assim, até hoje, gerações que estão vindo tem essas histórias que os pais contam. Ele assava muita costela em uma churrasqueira, assim, tudo na época muito, muito precário, tudo na época muito simples. Ele brincava que ele fez milagre que ele não sabia explicar. Ele chegou a assar 60 quilos de costela numa churrasqueira de espetinho. E em 2010 surgiu a oportunidade de a gente mudar para uma casa que a gente está até hoje. E ele decidiu usar essa casa do fundo, que antes era a casa e o comércio, usou a casa para montar um restaurante. Na época foi com toda a burocracia, chamou vigilância sanitária e tudo mais, e conseguiu com que essa casa fosse adaptada a restaurante. E de 2010 para cá, venho mais com o restaurante do que com o bar. Ele veio com bar e restaurante de 2010 a 2021.
Aí, em 2021, em fevereiro, ele testa positivo. Não, aparentemente não tinha nada, foi no hospital, tudo a tempo e a hora, mas os desígnios de Deus a gente não tem como questionar. Foi tudo muito rápido, muito rápido. E aí, no dia que ele testa positivo, eu estava até estudando para um concurso, que nesse meio tempo... Lembrando que você fez direito, né, Jéssica? Nesse meio tempo eu trabalhei com ele dos 8 aos 17 direto. E assim, ele era muito rigoroso, tinha que cumprir horário. Eu lembro certinho, ele tinha um funcionário que era um braço direito dele na época. Esse funcionário casou. Na festa de casamento eu estava com 8 anos, não esqueço disso. Ele virou e falou pra mim assim: Jéssica, oi pai, você já sabe conta de mais e menos? Não era só uma subtração não, você já sabe conta de mais e menos? Eu falei, sei pai, por quê? Então a partir de hoje você vai trabalhar com horário tal, de tal dia da semana, e aí fui. Então eu fiquei dos 8 aos 17. Aos 17, no terceiro, eu passei para direito. Aí foi onde eu me distanciei um pouco da empresa. Me dediquei, no 9º período fiz a OAB, passei, advoguei por 1 ano. E aí, mais ou menos em agosto do ano anterior que ele testou positivo, eu decidi estudar para o concurso. Estava em casa estudando, foi quando, assim, eu acho que Deus faz tudo da melhor forma, na melhor época. Eu já tinha parado de advogar, estava estudando em casa. Em fevereiro, em janeiro começa o surto, tudo. Já estava, né, na verdade. Mas foi a última onda, aquele surto maior. Ele testa positivo. E aí eu volto pro restaurante, depois de 4 anos, mais ou menos, que eu estava afastada, 5 anos. Aí eu volto pro restaurante e dali pra cá eu fiquei à frente da empresa. O que te levou a assumir um restaurante, né, que até então só estava o seu pai ali, né, e você trilhando um caminho que era da área de direito? Aí seu pai vem, falece. O que te levou a assumir esse negócio do seu pai? Então, Jussara, é uma pergunta que todo mundo me faz. Você tem certeza que era esse o seu caminho? Você tem certeza que era isso que você queria? Porque não é fácil. Comércio não é fácil, e restaurante eu costumo brincar que é o segundo retiro de leite, né? Você tem que estar ali. Então, assim... não tem feriado para comer, né, Jéssica? Não tem, só tem, de certa forma, você deixa de mexer com gado, vai mexer com pessoas. Eu não sei a resposta objetiva, mas subjetivamente eu consigo explicar que eu sempre amei estar ali. Dos meus 8 aos meus 17, eu era muito feliz. Estando, ajudando, às vezes dando uma folga para ele, porque eu já conseguia na época ficar sozinha. Viagens que ele fazia, que não eram muitas. Mas não eram muitas assim. Sempre saía, mas não eram longos períodos. Eu, naquele tudo aquilo que aconteceu, ele sempre pediu, e eu não sei te explicar se a pessoa sabe que vai falecer, se ela sabe que está para acontecer alguma coisa, não sei. Ele me pedia: não deixe o meu nome morrer. Não deixe o meu nome morrer. Eu demorei muito tempo para fazê-lo, e eu não queria que tudo acabasse de uma hora para outra. E lembrando muito disso, quando ele adoeceu e tudo mais, eu pensando que eu ia pegar por 1 semana, 2, 1 mês, e aí ele ia voltar. Tanto que o meu luto demorou a passar por acreditar na minha cabeça ele ia voltar. Falei pra minha mãe, pra minha irmã, pra Yara na época, pras pessoas, família. Falei: olha, eu vou tentar. Se vai dar certo, não sei. Porque tem muita questão de um comércio ser a alma da pessoa, né? Às vezes você tira a pessoa dali e aquilo ali perde o sentido. Exatamente, tira o líder... E ele, assim, como ele foi fundador, e ele era muito brincalhão, ele chegava, ele brincava, ele conversava, ele conhecia todo mundo. Eu falei: olha, eu vou tentar, eu sou bem mais fechada, meu jeito é diferente, mas vou tentar. E aí eu afastei um pouco dos estudos. A minha prova ia acontecer 2 meses após. Cheguei a fazer a prova, fiquei assim, na porta para passar. Eu lembro certinho, no dia que ele deu febre, eu tinha aberto o PDF na matéria. E eu falei: depois eu volto nisso aqui. Depois não deu tempo de voltar. As 2 questões foram da matéria que eu não abri.
Então, assim, tudo aconteceu para que eu ficasse, e eu fiquei muito feliz na época. Eu falei, se tá me permitindo estar, quem sabe não é o caminho. É porque eu tenho que estar. É porque eu tenho que estar. E aí, nesse meu tenho que estar, eu percebi que eu amo estar. E então, assim, objetivamente, você ficou, o que você pensou? Eu não pensei, eu só fui. Fui, até eu entender que realmente era onde eu queria estar. Não no momento, né? Porque... Não da forma. Não da forma que foi, mas era onde eu queria estar. E da forma que eu queria fazer. Obviamente mudou algumas coisas, eu continuei com costela, acho que uns... Eu vou falar uma besteira, eu não lembro, porque foi muita correria na época. Mas deve ter sido uns 4 meses, 5 meses, 6 meses. Depois eu decidi que eu continuaria realmente só com o restaurante. Levo o nome Bar e Restaurante hoje por conta dele amar o bar. Ele teve restaurante por, 11 anos, né, com ele. Ele nunca falou, estou no restaurante, eu sempre estou no bar. E aí eu mantive por questão de carinho mesmo, no CNPJ. Que hoje não funciona mais como bar. Não funciona hoje, mais como se bar. for o foco seu hoje é restaurante. É restaurante. Chega, eu quero uma cervejinha, quero... Tudo bem, vai ter, mas assim, eu não tenho aquela questão de abrir à noite para petisco mais. Certo. Mas, bom, é uma história bem interessante. Muito. Principalmente nessa parte da transição, porque essa questão da liderança, ela é muito importante dentro do negócio. Né? E foi extremamente complicada, Bruno. Foi desafio, né, Jéssica? Foi assim, foi uma guerra, acho que foi uma guerra comigo mesmo. Porque o que acontece? Quando veio a pandemia, tudo fechou. E a empresa hoje ela tem matriz e filial. E a filial está no IF Sul de Minas. Então, o que acontece? A filial estava fechada. Quando ele veio a falecer, essa filial estava fechada há 2 anos. Só que na época, naquela expectativa de que a pandemia vai acabar daqui a 1 mês, a pandemia vai acabar daqui a 2 meses, todos os funcionários estavam registrados ainda. Então, quando ele falece, assim, tudo revira, né? E aí tudo caiu de uma vez. A matriz estava vendendo muito pouco, porque estava todo mundo em casa. Então, para restaurante na época, acho que para tudo não foi fácil. Mas no meu cenário para restaurante, meu pai não chegava em casa menos de 11 horas da noite. Tinha dia que 6:30 da tarde, 7 horas ele já estava. Então, assim, o faturamento já estava lá embaixo. Com o outro parado e um pessoal registrado. Então, na hora que veio acontecer dele falecer de tudo, veio uma avalanche junto. Eu não tive tempo nem de pensar direito, porque aí vieram as pessoas que estavam registradas, o que eu vou fazer, como é que vai ser, você vai abrir de novo, você não vai? E aí veio um N fatores depois disso. Ô, Jéssica, e foi tudo junto, né? Porque você saiu da área do direito, foi mexer com o comércio, juntamente com a pandemia, que a pandemia foi uma coisa incerta, né, para todo mundo se perdeu na pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo. Veio o luto do seu pai, né, que você perdeu o seu pai na pandemia, e veio o desafio também de assumir uma empresa, porque até então você estava junto com seu pai, né? Então, seu pai dirigia e você estava junto com ele. De repente, né, você assumiu a liderança. Então, foi assim, foi N mudança ao mesmo tempo, né? Então, assim, o desafio seu naquela época foi, assim, enorme, né? Você superou várias coisas, várias mudanças ao mesmo tempo. Foi, porque assim, eu tava com ele até os 17, daí eu já estava com 23. Então, boletos, fornecedores, por mais que você tenha uma linha de raciocínio, até você enquadrar em tudo o que está acontecendo, eu demorei uns 2, 3 meses para eu localizar, não sei o que, boleto. Então, assim, e não deu tempo, porque ele testa positivo no dia 9 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro eu já estou no restaurante. No dia 9 ele vai no hospital. Dia 10 eu estou no restaurante. No dia 9 ele não tinha nada. Ele em casa, isolado. No dia 13 de fevereiro, ele volta para o hospital porque a minha mãe percebeu que a unha dele ficava branca, ou seja, estava faltando oxigenação no sangue, só que ele não sentia nada. No dia 13 ele volta para o hospital com 65% do pulmão tomado, sem sentir absolutamente nada.
Então era para ter acontecido alguma coisa com ele em casa. Se não, tipo assim, se não tivesse toda essa atenção, ele teria infartado em casa, sem sentir nada. Ele volta no dia 13, com 65% do pulmão. E ele ficou meio incomunicável, porque entraram com toda a oxigenação que tinha. Então ele tinha que ficar pronado e tomando esse oxigênio. No dia 17 ele desce para UTI. No dia 17 ele lutou até o dia 1º de março. Dia 1º de março ele falece. Só que do dia 17 ao 1º de março ele estava completamente sedado. Então eu tive do dia 10 ao dia 17, até o dia 13, na verdade, para fazer algumas perguntas. Porque depois ele já ficou sem conversar praticamente. Minha mãe estava com ele nesse primeiro impacto. Mas assim, eu consegui me atualizar de 10%. Não deu tempo dele me passar, não deu tempo de nada. Tudo muito rápido, muito rápido. Então hoje a empresa tem a sua cara, né? Por quê? Porque você deu seguimento, mas da sua forma, como você disse, não deu tempo de você pegar a linha de pensamento dele, né? Ou seja, você cresceu da sua forma, com as suas ideias, com seu ponto de vista, né? Com seu objetivo, certo? Foi quando eu deixei de ser bar para ser restaurante, assim, de certa forma impactava muito no que ele gostava. Porque no final ele estava mais assim, pelos amigos, pela conversa, pela diversão, porque ele já não focava tanto, mas ele estava cansado. Ele brincava, ele falava assim, na hora que você passar no concurso e for embora, seu irmão vai com você e eu aposento com a sua mãe. Então ele já estava naquela pegada mais de soltar a corda. Se tem a minha cara, eu não sei te falar. Tipo assim, já você tem... Porque eu tento manter o máximo que eu consigo da memória dele para preservar o nome, para o jeito, a forma dele. Mas, querendo ou não, a administração é uma coisa muito pessoal. Exatamente. Cada um administra e organiza, né? e raciocina, e tudo é de individual, né? Isso, é uma visão diferente. A visão é completamente diferente hoje. Não que tenha uma certa e uma errada, mas a visão... Por isso que é importante. Diferente. Por isso essa questão da liderança, ela impacta muito, né, quando que as empresas vão passar de uma geração para outra, ou de uma administração para outra. Que é muito particular. Cada um se organiza de uma forma. Às vezes o processo é o mesmo, né? Vamos, por exemplo, às vezes limpar essa mesa. Limpar a mesa, tem gente que vai começar de lá para cá e tem gente que vai querer começar de cá para lá. E isso vai impactar nos clientes. Se você começa do lado de lá ou se você começa do lado de cá. Não impacta. Nesse caso, sim, porque impacta. Nesse caso, sim, porque aqueles amigos que eram dele, que iam todo dia e tudo mais, que era do jeito dele, na organização dele, no ritmo dele, sinto até falta desses amigos. Muitos me falam, eu não vou porque eu não consigo ir lá porque seu pai não tá, ou seja, a pessoa da empresa. A pessoalidade ali, né? A pessoalidade. Outros simplesmente não vão porque, assim, quando você muda a direção, você muda muita coisa. Sim. Na hora que precisa realmente, nesse processo de transição, vir um acompanhamento prolongado, para que venha se acostumando com aquele novo cenário, né? Lógico que no final a mesa vai estar limpa, mas a percepção vai ser diferente, a maneira de digerir é diferente. Mas é importante, é uma questão importante que eu vi que você falou, que sustenta o negócio, que você conseguiu, é o carinho, o amor e dedicação ao projeto. Ao projeto. É a empresa, porque é isso que sustenta. Porque se não tiver as emoções, envolvimento ali, uma ideia só, ela é vazia. Mas o que sustenta são as emoções. Na época, nesse intuito de vou sustentar, vou segurar e estou aqui e até ouvir o que está acontecendo, devido a essa situação de pandemia, de restaurante fechado, muita despesa e pouco faturamento, surgiu, Deus é bom demais, a usina estava naquela fase de transição, vendendo a usina, lembra? A Itaiquara para Ipiranga. A Itaiquara para Ipiranga. E a Ipiranga não tinha cozinha montada na época. Eu não consigo te falar quem indicou, se foi indicação, não sei. Só sei que um dia eu estou no restaurante, assim, sem norte. O telefone fixo toca. Eu atendi. Oi, aqui é da usina, precisava conversar com você a respeito de umas marmitas. Tanto golpe hoje, mais um, né?
Ai, que não sei o que e tal, eu precisava de tantas marmitas, mas eu tenho um pormenor. Foi o quê? Eu preciso que me entregue o primeiro almoço 4 horas da manhã. Foi esse, é o maior pormenor. Ela falou, tudo bem. Eu saía, buscava uma cozinheira. Nós enfrentamos isso, acho que uns 8 meses, mais ou menos. Todos os dias, 2h30 da manhã, a gente já estava no restaurante. Então, o primeiro almoço eu entregava no hotel para o pessoal sair 4 horas da manhã. E é essa questão, ou você veste realmente a camisa e você se dedica, ou não dá. Se eu não tivesse tido esse ânimo na época, esse trabalho, eu acredito que teria travado. Sim, porque porque a gente vê que realmente as oportunidades, elas existem, né, para os empreendedores. Elas existem e a gente abraça, né, se você quer ou não. Por causa dela, a oportunidade surgiu, ela poderia ter recusado, falar, mas 4 horas da manhã? Eu vou trabalhar todo dia, todo dia, 4 horas da manhã. E nessa época eu estava com a costela ainda, então teve dia de eu não ir embora. Os clientes estavam lá, tipo, 1h da manhã, porque eu estava fazendo showzinho na sexta. Deu simplesmente da 11, meia-noite, eu tô limpando, 2h30, eu já saí do restaurante, do bar, e buscar a cozinheira e voltar. Pra eu ir descansar às 4, 5, 6 da manhã. Aí eu tinha que voltar às 7, 8. Então, assim, oportunidade tem, só que o comércio hoje, pelo menos a visão que eu tenho de onde eu tô, é que vai te exigir. Ora você vai estar com mais tempo, ora você não tem tempo nenhum. Sim. Mas é aí onde que a gestão ela vai trabalhando, né? Porque aí você foi entendendo, ajustando, adequando de maneira que fica confortável para você, que faça sentido. E depois você foi desligando a costela, mas ainda manteve o restaurante, aonde que a transição ela vai acontecendo. Você vai adaptando daquilo que faz sentido para você, que o empreendedor faz sentido. Porque é isso, o mercado, a demanda, ele vai trazer para nós uma dor e uma necessidade. O empreendedor, ele precisa entrar e trazer essa solução. Essa questão realmente desafiadora, eu acho muito interessante essa questão desafiadora, gigantesca. Você pegar um negócio que já estava andando e pegar a gestão ali e ainda conseguir muito bem. As duas transições, né? A transição emocional. Exato. Principalmente por conta disso. A transição emocional e a transição de uma empresa. Por incrível que pareça, a transição empresarial ela foi primeiro do que a emocional. A emocional ela veio 2 anos depois. Porque o pessoal não deu tempo, né? Na hora que a empresarial começou a me dar respiro, a emocional foi lá em cima. E você sentiu seguro e falou assim, eu sou capaz? Não, pelo contrário. Me deu uma crise emocional que eu fiquei 1 semana. Eu entrei dentro do quarto, eu só chorava. Ninguém não conseguia explicar o que estava acontecendo. Porque não deu tempo de você trabalhar as emoções, né? Não viveu deu o luto. Porque já veio, como você falou, já veio os funcionários, já veio o fornecedor, já veio a oportunidade de dar o encaminhamento para a empresa. Teve que... E é onde a empresa se manteve. Por quê? Porque realmente eu dei um passo atrás de mim e fiquei só no negócio. Por quê? Hoje, na primeira crise da empresa, se você pensa no seu bem-estar, você fecha. Você não vai ficar aberto. Porque o desafio do empreendedor hoje é muito grande, né, Bruno? Tem muitos desafios para o empreendedor. Tanto que o povo brinca, não sei se é 1 ou 2 anos, parece que você tem que deixar sua vida, você trabalha 16 horas por dia, não sei o que, para depois você começar a respirar. E é realmente isso. No meu caso foi um pouco mais pesado, mas eu acredito muito. Sim, esse ponto é importante, né? Dentro da gestão, batendo em cima dessa questão da liderança, do gestor, do dono do negócio, é muito importante ele entender isso, que ele vai ter que ter uma boa gestão emocional, mental ali, para ir de frente às questões que vão aparecendo. Que até você entender, até você criar critérios, até você entender processo, fazer julgar o que faz sentido, o que não faz. Demora muito. Demora um tempo. Até se acostumar. Igual entrar no mar. Um exemplo bem simples é isso. Você vai entrar no mar, talvez vai vir uma onda, outra onda, se acostuma com uma, acostuma com outra, até você pegar realmente o oceano azul, que dá as oportunidades que você tem mais tranquilidade de trabalhar. Só que até você romper as ondas, te gera Nossa, te gera uma bala emocional imensa. E assim, realmente, a empresa hoje, ela é a gestão. E se a gestão não estiver ali pela empresa, não vai dar certo.
Obviamente você tem que ter o tempo, você tem que ter o seu cuidado emocional, o seu cuidado pessoal. Mas, assim, não me arrependo de absolutamente nada. Tive um tempo difícil, de emocional, abalado e tudo mais. Mas não me arrependo de absolutamente nada. Faria tudo de novo. Porque cada dia que eu fui trabalhar exausta, cada dia que eu fui trabalhar virada, cada dia que eu já não estava nem sabendo mais o que eu ia fazer, de tão tumultuada que eu estava, foi primordial. Foi primordial. Se eu tivesse me abdicado disso, falado, não, peraí, vou tirar uma semana, 2, vou sofrer meu luto e depois eu volto, eu acredito que eu não teria voltado. O resultado não seria o mesmo, né? Não seria o mesmo. Não, de forma nenhuma. Porque a empresa, ela te exige. E ainda mais o restaurante. Quando você fecha, você abre uma margem, um leque muito grande. Às vezes o seu cliente que está ali, que está com você todo dia, ele vai achar mais barato porque tem um na esquina. Mais barato não, mais fácil às vezes. Pode ser até mais caro, mas às vezes está mais fácil. E hoje na correria... Na comodidade. Na comodidade, gente. Então, por isso que eu brinco que é um retiro. Você tem que estar ali todo dia, toda hora, com a cara boa, porque é o comércio que eu, de certa forma, decidi ficar, decidi tocar. Sim. E você falou, voltando um pouquinho no tempo, mas como que é? Lá no início, foi morar junto com o negócio ali? Nossa, a melhor fase da minha vida. Foi A melhor? ótimo. A melhor fase da minha vida, foi ótimo. Eu era muito criança, né? E aí, sei lá, vamos falar em 97. Começa a ter memória aos 4 anos, mais ou menos. Você começa a fixar as coisas. Porque antes disso, coisas vagas. Sim. Mas o meu pai e minha mãe a vida inteira me criaram pro mundo. Eles me criaram para ser independente. Minha mãe, com a minha avó doente na época, tava até fora. Então, assim, eu fui muito exposta ao mundo para enfrentá-lo desde muito nova. E morando lá, eu estava, de certa forma, com meu pai trabalhando o tempo todo, minha mãe estava na escola, um pouco mais distante, porque exigia, mas o meu pai estava ali o tempo todo. Vai andar de bicicleta, ele já tirava a rodinha, se vira. E não tendo a mãe para proteger por perto, então, assim, o pai, ele abusa, né? Então, foi muito bom. Minhas primas vinham da roça, amigos ali, então eu morava no centro. E era perto para todo mundo, não tinha risco na época. A gente está falando de 2003, 2004, 2005. Não era o mundo que é hoje. Então, quase 20 anos atrás. Tinha uma flexibilidade muito grande, sabe? Você podia sair de bicicleta para andar. Não tinha aquele risco, vai roubar, o celular vai cair, o menino tá no celular. Não, foi muito bom. Eu brinco, quando a gente mudou de lá, foi complicado. Foi complicado. Não quis, não? Por um tempo eu me neguei, porque nós saímos de lá para um bairro que estava, de certa forma, recém-loteado. Então, assim, eu saí de um centro, de uma muvuca, de aquele tanto de amigo do meu pai, da minha mãe. E minha mãe, na época, fez faculdade, eu acompanhei. E aí, passado o tempo, eu estava mais velha, mas eu saí para um bairro que eu tinha que tirar cavalo e vaca da rua para passar. Então, assim, foi uma realidade extrema. Mas foi muito bom morar lá. E foi onde eu aprendi muita coisa, querendo ou não, desde novinha. Leva uma cerveja ali, pega a carne aqui, faz isso. Minha mãe saía, às vezes, para fazer um curso, alguma coisa. O pai tá com fome, você não faz um arroz, não? Então, assim, essa criação mais independente eu acho bacana. E foi uma fase muito boa da minha vida, muito boa. Sim, é a única diferença, né? Eu sempre comento que, de certa forma, as situações elas são neutras. A gente que vai dando uma polaridade para elas, né? Diante da gente, como que a gente enxerga e inspira no mundo. Porque às vezes eu fiquei com dúvida se você ficaria, nossa, tirou privacidade, era barulhento, né? Não tinha separação quando qualquer um gritava lá, quero isso, eu gostava aquilo, tanto de ficar no bar. E minha mãe na época trabalhando de manhã e à tarde fazendo faculdade à noite. Meu pai o tempo todo no bar. Então, como eu era mais novinha, tinha uma vizinha da frente. Eles pediam para ela me olhar até a minha mãe chegar da faculdade. E um dia ela me deixa dormindo, foi jantar rapidinho e voltar. Nesse meio tempo eu acordei, eu consegui pular a janela, descer em cima do tanque para ir parar lá no bar. Porque ficar na casa para mim não era interessante, eu queria ficar no meio do povo. Então, assim, foi ótimo. Foi ótimo. E ali eu aprendi a andar de moto muito nova. Fui criada, tipo assim, solta mesmo pra
para dar conta das coisas. E deu, né, Jéssica? Você foi criada de uma forma Eu brinco, parece que a vida te preparou para hoje. Parece que inconscientemente eu sabia o que ia acontecer. Porque foi assim, eu aprendi a andar de moto eu dirigi moto aos 10, carro aos 9 eu já praticamente pegava, com 10 eu pegava sozinha. Então assim, foi tudo muito, muito cedo. Com 15 anos eu já estava andando de moto para baixo para cima. Errado, mas estava. Então assim, foi uma criação independente que ajudou também. Muito, muito. Te ajudou a ser o que você é hoje. Muito, né? muito. E o que te levou a fazer o direito, então? Então, na época, eu sempre quis concurso. Eu sempre quis ir para essa área. E aquela conversa, o direito é o curso que mais te dá leque para concurso, direito isso, direito aquilo. Peguei e fui. E aí eu prestei na UENG e passei em casa. Eu tinha acabado de estadualizar, foi o primeiro ano estadual. E comecei. Aí fiz um grupinho de amigas na época. Foi ótimo. Cada uma de uma cidade, só eu e mais uma, duas de Passos. E aí no 9º período a gente decidiu, vamos arriscar o AB. Todo mundo insegura, todo mundo com medo. Passamos todas as 6. É estudioso, hein? Todas as 6. Não, eu fiquei acho que 53 dias sem sair de casa para prestar a primeira fase. Depois 47 para prestar a segunda. Só estudando? Só estudando. Ixi, aí a dedicação é outra coisa. Foi onde eu dei uma distanciada do bar, do restaurante, porque eu estava tão dentro de casa que eu não saía. Então eu tinha perdido um pouco já da noção. Só que o que ajudou muito também é que na época minha mãe, como eles conversavam muito, minha mãe tinha muita noção. Tal empresa desse jeito, tal empresa tá assim, esse cliente tá assim, porque meu pai conversava muito. Então, o que a minha mãe sabia ajudou muito, porque senão também eu estaria totalmente no escuro. E ele não notava nada. Nada. Vocês não têm noção. Eu sou péssima para computador, não vou falar que sou boa, não. Mas o meu pai era a cabeça dele. Então eu ia puxar muito a orelha do seu pai, né? Não, o Bruno me deve R$100, o Sara me deve 50, tava na cabeça dele, não tava em nenhum outro lugar. Guardava tudo na mente ali. E nisso, muitas coisas, provavelmente, nunca vou ficar sabendo, mas tudo na cabeça dele. E isso era de colaboradores, a fornecedores, tudo. Tudo. Mas hoje você implantou algum sistema de controle de pagamentos? Implantei, separei tudo, porque não dá. O jeito que ele conseguia fazer é assim, é admirável. Não, então, imagino, porque esse bar é vamos dizer assim, uma muvuca, uma intensidade de informações ali constante. Que é, quero isso, quero aquilo, você tem que saber qual mesa que é, qual mesa que pediu, para você entregar certinho, entregar errado. E ainda atrelado a tudo a isso, que ele ficava no atendimento, bastante no atendimento, né? E fazia tudo, ele amava. Atendia, né? Não, ele amava. Se tirasse o atendimento dele, Então, tirava tudo. Ainda assim, segunda, paralela a isso, vamos dizer, ainda guardar todo o processo na cabeça. Não, por vários acelerado. domingos, porque ele abria de domingo a domingo, né? Por vários domingos que eu tava lá, fulano aparecia, ia procurar, não achava nada, pai, fulano tá aqui e tal. Não, Jéssica, 6 cervejas, não sei o quê. E era assim, então assim, o jeito que ele chegou onde ele chegou foi admirável. Era muito simples, muito simples. E como que tá a Jéssica hoje nessa gestão? A Jéssica saiu, fez uma transição. Como é que tá a Jéssica hoje? Hoje, depois de toda a fase assim, inicial, depois de uma fase de acompanhamento emocional, tô realizada, sabe? Realizada. Dá trabalho demais, dor de cabeça demais, mas eu adoro. Se eu tiver muito calma, tá alguma coisa errada. Hoje você consegue enxergar o seu crescimento, desde que você assumiu. Consigo. O seu crescimento como profissional e como pessoa. Hoje consigo. Porque depois dessa crise eu vim com acompanhamento emocional. Então assim, você começa a ver as coisas com mais calma, você começa a entender tudo o que aconteceu. E assim, foi um salto muito grande de lá pra cá. Por ser 4 anos, por ter pegado da forma como peguei, por tudo, assim, sou muito grata, muito realizada. Hoje você se sente realizada profissional e emocional. Me sinto, hoje eu me sinto. Que bom. Hoje eu consigo lidar com tudo e saindo assim. Então, assim, muito, muito bom.
E eu acho que eu teria me arrependido muito se lá atrás eu não tivesse optado por isso. Você acha que se eu tivesse no concurso que eu estava optando, eu estaria extremamente feliz. Você tá optando pra quê? Polícia Federal. Polícia Federal? É tipo, bem diferente, né? É o oposto. Porque aí é muito mais burocrático, papelada realmente, aí você teria que gostar dos computadores mesmo. Não, na verdade eu queria ficar no campo. No campo? Para fugir disso. Você queria o operacional mesmo. Eu queria o operacional. Então, assim, eram dois caminhos totalmente opostos um ao outro. Sim. E como que se mede, né, na parte de restaurante? Porque a gente conversava, né, esse dia para trás, lá no escritório, dos riscos, né, do empreendedor. Né, de montar um negócio, vou lá, compro umas mercadorias para revender, compro aquilo para poder fazer, eu compro serviço. Mas o risco, talvez, do restaurante, com a padaria, é o risco do dia, né? Conversando isso. É o dia. Você não sabe como vai ser seu dia. Já começa no negativo, porque é diferente da roupa, você não começou no negativo, mas se hoje você não vende, amanhã você tem a oportunidade de vender essa roupa, né? Não, todo dia o meu negativo é muito alto, porque querendo ou não, o imóvel não é nosso. Então, assim, você já sai do aluguel, da luz, da internet, de tudo, do colaborador, pra você começar o dia. Meu dia hoje começa às 5h30 da manhã. E assim, essa questão do negativo também que o Bruno disse, é a questão, vamos pensar. Porque vamos pensar, você comprou uma roupa para você revender, né? Aí você não vendeu a roupa hoje, você pode vender ela amanhã. A comida não. Não. Né? Então a comida, se você fez ela hoje, se você não vendeu ela hoje, amanhã para onde que ela vai? Lixo. Não tem aquela questão. E outra coisa, você fez pouquinho, aí apareceu um tanto de gente para almoçar, você perdeu a venda. Mas se você fez um tantão e não apareceu ninguém, você perdeu. Então, esse risco que a gente estava conversando, que na questão do restaurante, da padaria, é muito maior. E é onde você tem que estar muito ali, você tem que estar acompanhando muito pelo quantitativo. Porque dia você faz X de carne, outro dia você faz metade do X, outro dia você faz... A gente consegue hoje, eu consigo hoje, pelo dia da semana, ter uma noção. É preciso? Não. Ainda perde muita coisa. Tem um senhorzinho que busca lá, né, os restos de comida, que ele vai todo dia, de 2 em 2 dias, porque a perca ainda é muito grande. Por mais que você dá uma segurada, por mais que você dá tem um quantitativo ali, vai perder. E isso entra o quê, Jéssica? Gestão. Né? Que hoje, né, Bruna, a gente estava até falando também esses dias, a base de um negócio hoje, o crescimento de um negócio hoje está interligado à gestão. Né? Aí tem a gestão do próprio serviço e hoje também a gestão de pessoas, né? Porque você convive lá, né, com um tanto de funcionários, né, as duas empresas. Então essa gestão de pessoas hoje, né, ela é outro desafio. Para mim é o maior desafio. É a gestão de pessoas. Porque não tem o problema do restaurante apenas. O colaborador ele vai vir da casa dele com problema. Ele não vai te falar. Mas ele vai vir. Ele e você vai falar, ter que saber lidar com isso. O meu filho, isso, ele não vai falar. Só que ele vai chegar com um humor diferente. Ou ele vai chegar calado. E aí, uma brincadeira, às vezes, de um outro colaborador vai gerar uma discussão ali dentro. E cozinha, eu costumo brincar. Gente, você pode trocar a equipe, você pode pôr qualquer equipe, você pode pôr... Irmão, vai dar problema. É uma coisa incrível, sabe? Não sei explicar o porquê. Mas é por isso, é a questão da gestão da pessoa, é a convivência, igual você falou. Às vezes você teve um problema com seu filho na sua casa, o Bruno teve problema com a esposa, eu tive problema com o pai. Ou seja, esses problemas juntos. Você vai estar numa cozinha, né, num espaço pequeno, o dia todo, porque a gente passa a maior parte do tempo da gente onde? No serviço. Então, ou seja, vai juntar todos os problemas ali, né? Cada um com seu diferencial, com seu problema, com a sua dor, e vai unir ali, ou seja, vai ter um atrito, né? Que é o quê? A gestão das pessoas. E assim, é muito rara a semana que você passa ileso. Sempre vai ter, porque assim, e no meu caso, a maioria dos meus colaboradores, 95% são mulheres. Mulheres, elas já carregam por si só mais problemas. Oxi. Por si só já tem mais coisas para se preocupar, mais coisas para se ocupar. Então, assim, hoje eu costumo brincar que eu tenho um olhar meio que de psicólogo para todo mundo. Porque se você não conseguir levar, conversar, o que está acontecendo, né? Aqui, é fora, vamos conversar, vamos ali.
você não consegue ter muita gente, uma pessoa trabalhando para você muito tempo mais. Porque hoje, como está tudo muito corrido, tudo muito difícil, tudo muito caro, as pessoas estão, de certa forma, financeiramente apertadas. E isso influencia no humor diretamente. Se você não souber lidar com a situação da pessoa, você não tem colaborador, a pessoa vai sair. Ô, Jéssica, isso, às vezes eu te acompanho, né, lá no escritório com isso, e a gente vê o tanto que a Jéssica cresceu com relação a isso. E, assim, e a habilidade que Jéssica tem com essa gestão, com essa questão, né, com os funcionários, igual o funcionário vai lá, a gente vai fazer os acertos lá, e não, Jéssica, olha, eles têm tudo assim, um carinho grande com você, né, Jéssica? E isso mostra esse lado aí, essa questão, por que tem esse carinho? Porque você tem essa habilidade de ouvi-los, né, de entender o que se passa com eles e trazer para perto de você. A filial eu peco um pouco, mas na matriz eu sou bem mais próxima. Então, essa proximidade acaba que você fideliza o seu funcionário, né? Tanto é que a rotatividade de gente lá não é grande, né? Então, por quê? Porque você conseguiu ter uma gestão, né? E conseguiu trazer para perto de você os seus colaboradores, não é nem funcionários, né? Acaba que são o quê? Os colaboradores, ou seja, né, que está ali junto no seu dia a dia, você consegue entender o problema de cada um, né, e tentar solucionar. Né, e isso fideliza o colaborador à empresa. E é a parte mais difícil da empresa. E toda empresa, para poder crescer, ela precisa de equipe. Equipe. E a equipe bem formada. Bem formada, porque precisa trabalhar em unidade. Né? Senão o produto não sai, senão o serviço não sai. E na verdade, você não cresce, você não desenvolve. Né? E realmente é isso, né? O ser humano ele é instável, muito instável. Por si só. Por si só. E cada um traz uma história, cada um traz um ponto de vista. E como que se passa naquele ambiente ali, tudo muito perto, todo mundo do lado do outro. Todo mundo pressionado, né? Porque como você trabalha com comida, a pessoa está pressionada o tempo todo. Por tempo, né? Ela está pressionada a prestar atenção, ela está pressionada a todo o cabelo na touca, ela está pressionada o tempero, a temperatura, o tempo, porque hoje 10 minutos me atrasa assim, de uma forma que no final dá 40 minutos de atraso. Exatamente. Então, e está pressionada com a aprovação, né? Porque tipo assim, você faz a comida, ninguém gosta, nossa, ninguém gostou. A margem de erro, né, bem menor, porque uma vez que o produto está pronto, ou está ali, o erro ali ele vai ficar muito visível. Muito visível, porque se atrasa a comida, já vai atrasar para levar para o hotel, para entregar para o pessoal, já atrasa lá na ponta. Ou se atrasa para sair lá na... Como chama? No self-service, na pista. Na pista, o cliente vai chegar e não vai ter. Aí tudo são os dias que você fala assim, meu Deus do céu. Mas no final dá certo, no final é muito bom. Sim. Muito bom. O bom que dá certo, né? Mas isso que é desafiador, É pra nós, assim, que a gente tem lá, eu não daria conta, não. Nosso ritmo é intenso também, perguntas, telefones e tudo mais. Mas a gente consegue, de certa forma, organizar a agenda, tempo, exatamente. Retorno. Mas tem uma vantagem muito grande. Na sexta-feira deu, acho que 5h30, vocês param, né? 5h30. Vocês fecharam a contabilidade, pode a empresa queimar, pode a empresa estourar, pode o empresário falar, pelo amor de Deus, vem aqui. Desligou o telefone, acabou. No meu caso, não. Eu posso estar de férias ou eu posso estar numa festa, qualquer lugar. Meu telefone vai tocar. Jéssica, e as marmitas? Estão prontas? Vai me entregar? Não vai atrasar? Olha, diminui. Eu tô aqui em tal lugar, até agora não chegou. Então, assim, esse desligar eu não tenho mais hoje. Aproveito mais uma vez para frisar a importância que o empreendedor, né, até para o pessoal que nos acompanha, nesse sentido. Todo mundo fala aquele mito do empreendedor, e principalmente hoje em dia, para a geração mais nova, virou quase que sinal de ofensa falar que vai trabalhar como CLT. Então, beleza, tudo bem, vamos empreender. E é válido, todo mundo pode, né? Porque a ideia nossa é realmente, todo mundo pode empreender. Por isso que a gente traz pessoas para contar a história, para fortalecer realmente que é possível empreender com dedicação. Mas esse ponto é importante que ela falou, mais uma vez frisando. Porque vai ter dificuldades. O telefone vai tocar, o telefone vai ter gestão de pessoas. Se você não tiver aquele comprometimento realmente com o seu negócio,
esquece. Esquece, porque se você não se comprometer com o seu negócio, quem mais será comprometer? Exatamente. Não vai ser um colaborador, não vai ser o cliente ou fornecedor. Não, tem um vídeo do Agostinho Carrara, não tem como eu falar, porque ele fala muito rápido. Mas que eu acho que é até interessante depois vocês postarem. Eu sou dono da minha própria empresa. E se eu sou dono da minha própria empresa, eu não posso pegar atestado. Se eu pegar atestado, pra quem que eu vou dar o atestado? E aí ele vai falando. E é bem essa reflexão. Essa reflexão. No final, você optou, se vira. Você tem que estar ali, você tem que estar aceitando o desafio, você tem que estar disposta, porque senão você vai fechar. E assim, empreender hoje é bom? Mas é um desafio. É o que você disse, né? Você tem desafios, e os desafios não são poucos, né, Jéssica? Não são poucos. Não. Porque hoje está tudo muito complicado, né? A questão da CLT. Hoje você não entrevista mais, você é entrevistado. Entendeu? Hoje, na maioria das vezes, nem entrevista se faz. Porque não dá. Chega pra pessoa, tudo bem, então só não. Quanto que eu vou ganhar? O que eu vou fazer? Que horas que eu vou sair? Eu vou trabalhar até o feriado? É desse jeito. Então, assim, trabalhar como CLT hoje virou um sinônimo de negatividade. E não tá fácil. Eu brinco que, assim, colaborador hoje é o maior desafio. Tanto você geri-los, como você tê-los. Porque não tá fácil. Montar e formar uma equipe, ficar com essa equipe muito tempo, não tá fácil. E outra coisa, vamos supor, você forma uma equipe hoje, né? Se você não conseguir gerir essa equipe, se você não conseguir acompanhar essa equipe, você vai estar sempre treinando alguém. Porque, vamos supor, você está com uma equipe de 5 pessoas lá, aí você treinou alguém para fazer a salada, outro para fazer o arroz, aí a da salada pede demissão. Aí você tem que pegar outra pessoa e treinar ali. Aí você treinou a da salada, do arroz vai e pede demissão. Então, assim, né, esse desafio tem que ter. Você tem, e ele não é simples. Porque manter a equipe, porque você vai gastar tempo formando a equipe e tem que gastar um tempo também gerindo ela para você não perdê-la amanhã. Né? Então, se você tem um compromisso lá de entregar a marmita 4 horas da manhã, se aquela colaboradora não conseguir ir, como que você vai fazer? Você não vai conseguir fazer uma marmita. Aconteceu. Tá vendo? Aconteceu. Então, esses são os desafios do empreendedorismo. Ela não conseguiu acordar, como o tempo a gente tinha 1h30 para produzir. Porque antes das 12h30 da manhã também era muito cedo, muito mais exaustivo. Ela não acordou. Liguei pra minha mãe, não. Eu falei, mãe, tô aqui na porta, ela não acorda, a senhora mesmo. Vambora. Aí minha mãe, não foi uma vez, isso foram várias. Eu falei, vambora, porque eu tenho que entregar. E é bem isso, entendeu? Você tem que arrumar uma solução ali, sei lá, 2h30, 3 horas da manhã. E essa parte da filial, quando que surgiu essa oportunidade? Essa filial surgiu em 2015. Com seu pai ainda? Com meu pai. Em 2015. E daí fomos com um contrato, se não me engano, até 2000 Não consigo, acho que é 2019. 2019. Isso mesmo. 2015, 2019, depois 2024. Se eu não me engano. Não lembro se teve licitação antes. Mas surgiu com ele viu essa oportunidade. Na época eu tinha um amigo. E aí ele montou lá. Na época foi bem isso também. Meu pai sempre foi muito impulsivo. Ele decidia e era assim, ele decidia agora, de tarde estava pronto. Ele decidiu, vou entrar, não sei o que, e foi naquela loucura, e aí a gente já se viu com outro restaurante. Só que lá é um mundo totalmente diverso da matriz. São restaurantes, são o mesmo segmento, mas com um leque totalmente diferente. De idade, porque na matriz hoje eu tenho mais... o meu público são pessoas adultas, são pessoas que trabalham em empresas. Lá são adolescentes. Lá tem os fechamentos de escolar, embaixo não. Então, assim, é o mesmo segmento, mas totalmente divergente. E a filial, assim, é um desafio à parte. Porque como é escolar, eu tenho férias em janeiro, fevereiro, começa em março, depois para em julho, depois tem a semana do saco cheio em outubro, depois para pro Natal. Então, assim, a gestão lá, ela tem que ser mais cuidadosa e minuciosa, porque eu tenho, 3 meses sem funcionamento. E o aluguel, tudo continua.
como é que eu vou pegar aí dentro de 3 meses, um exemplo, do partido, como é que eu vou pegar e vou dar suspensão na carteira? Então, como? Então, assim, lá é um pouco mais, bem mais delicado. Porque lá eu tenho essas pausas, e essas pausas são complicadíssimas. E você não consegue... Porque o público é para aquilo, né? É dentro da escola, Então, né? Então, assim... Não tem como você... Acabou a escola, acabou tudo. Tanto que na pandemia acabou, assim... ficou inativo 2 anos. Por uma questão de despesas fixas, custos fixos, é difícil. É difícil de manter. É outro risco do empreendedor. Foi um risco, na verdade, que quase me custou tudo. Porque, como eu disse, quando aconteceu de meu pai ir embora, e aí tava todo mundo registrado. E como é que você vai explicar na justiça que você ficou 2 anos sem funcionar e todas aquelas pessoas estavam trabalhando em outros lugares? Não tem. Tipo assim, tava, mas você registrou, você assumiu o risco. Sim. O risco empresarial é seu. É seu. Eu nem É sei. seu, não tem nada a ver com isso. Por que você deixou registrado? E na época aconteceu de eu acertar os direitos, né, os acertos e tudo mais, fazer um acordo. E mesmo assim uma das pessoas ainda foi acionar a justiça. Nossa, na época eu fiquei assim, sem rumo. É complicado. E olha pra você ver, essa fase passou, né, Jéssica? O risco empresarial hoje, é complicado. Essa fase passou, você conseguiu gerir tudo, né? E como você disse, hoje você está realizada, né? Assim, no crescimento. Nada que seja tão ruim que não possa melhorar, né? Com certeza. Com certeza. E melhora, e assim, depois da tempestade vem a bonança, vem essa fase boa. E tudo na vida tem um preço, né? Tudo tem um preço. Que estejamos dispostos a pagar o preço. Pagar ele. Exatamente. Mas pensando nisso, né, que você acabou de falar, o que vocês têm planejado para o futuro? Como que vocês têm visto os próximos 10, 5 anos que você está organizando? Minha vontade é aumentar, minha vontade é ampliar. Uma outra filial, Jéssica? Uma outra filial. Mas assim, tudo suposições ainda, vamos acompanhar, vamos ver como vai ser. Mas vontade de aumentar, de certa forma prosperar, tenho sim. Tudo na vontade de Deus, vamos ver. Tomou gosto disso. Na vontade de Deus e no ânimo da Jéssica. Tomou gosto. Tomou, minha filha, daqui a pouquinho nós vamos ter aí, filial 1, 2, 3, 4. Tomara. Rezo para que sim. Uma em cada bairro. Desafio, um em cada bairro. Tomou gosto, como você disse. Sim. Perdi aqui. Eu tô lá pensando nas filiais. Já tô pensando o que ele vai fazer. Uma filial lá perto do escritório para poder almoçar e jantar lá, por isso. Não, perdi mesmo. A pergunta que eu ia fazer estava atrelada a isso. Vixe, papai, esqueci, depois daqui a pouco eu lembro. Bom, vamos lá. Atrelada a prosperar e crescer cada vez mais, certo? Uhum. Essa que seja a ideia. Tá. Essa ideia de tomar o gosto, realmente... Aí se lembrei, tá vendo? Lembrei. Mas também, a questão que eu queria comentar. Para quem pegou um negócio andando como ela andou, agora nada vai mais assustar. Não. Porque acho que... Não, aquele susto maior. Porque ela aprendeu a andar de bicicleta, agora já não esquece mais, agora é só fluir. Exatamente. Depois que você cai bastante, você lembra que na hora que você cai, dói. Então, assim, você pega a bicicleta e só vai. Esse é o referencial, né? Porque a gente vai medir, né? A gente vai medir isso. Uhum. Bom, eu tive essa dificuldade aqui desse tamanho. Se eu conseguir superar ela, então se eu pegar uma dificuldade aqui, isso aqui já foi. Então, pra mim vai ser fácil de resolver. Aí realmente é essa ideia de não é que não ter medo, a gente precisa ter medo sim, né? O medo é importante, é necessário, mas a gente precisa olhar para a situação e entender como que vai resolvendo, que aos poucos isso vai fluindo, vai dando a conclusão. Até aí eu pego até por mim, né? Também me coloco no projeto, quando realmente eu comecei, falei, nossa, o que eu tô arrumando pra minha vida? Exatamente. O que eu tô fazendo aqui? Acho que a primeira pergunta é essa. É que é muito lindo na hora que você olha de fora, né? Mas na hora que você entra ali, aí você pensa, mas o que eu tô arrumando pra minha vida? Que a faculdade é linda, né? Hã? A faculdade é linda. Tudo é lindo. Teoria, né, Jéssica? Nossa, é maravilhoso. É tudo muito fácil, você faz isso, faz aquilo, vai pra lá, vai pra cá.
não tem erro, né? A matemática, né? A matemática, 1 mais 1 vai dar 2. Vai né? dar 2. Agora, você fazer esse 1 mais 1 dá 2, aí que eu... É o que eu brinco, a OAB é uma prova extremamente difícil, mas não te ensina a advogar. Não é prática, né? Não, deve ser a contabilidade, deve ser isso. Você aprende toda a teoria, mas na hora que você vai conversar com o cliente, que às vezes ele te faz uma pergunta e fala, peraí, deixa eu dar uma respirada aqui. E acontece, né? Igual um cliente falou, ô Bruno, faz tal coisa pra mim. Aí eu falei, cara, mas como que eu faço isso? De certa forma, lógico, a gente tem um momento que a gente fala, não, isso eu não sei, tem que ter equilíbrio, tranquilidade quanto a isso. Ou isso não faz parte do projeto, ou não é a minha intenção, não é meu foco. Mas todo momento você é provocado ali. Você é provocado. O desafio ele vem, né? Você é provocado, você é cobrado. Né? Então, e a cobrança, o desafio ele é inerente, então vai sempre ter. E se passar, sei lá, uma semana ou um mês sem ter, é porque tem uma coisa errada. Sim. exatamente. Você não passa um E, sufoco. assim, e o ser humano também, a pessoa, né, em todo setor, ninguém está preparado para conviver com o erro. Então, por isso que a gente é muito cobrado. Né? Então, tipo assim, se você erra comigo, eu vou cobrar de você. Né? Então, assim, é essa questão também que eu acho que já entra nesse desafio. É aquela questão do erro. A cobrança, né, a validação. A gente tem necessidade de ser validado. O ser humano tem necessidade de ser validado. Sim. Então, A gente se julga demais. se julga demais. A gente, muitas das vezes, lógico, tem pessoas que acabam se autovalorizando, mas a grande maioria, acho que se julga demais. Não foi suficiente, isso não tá Exatamente. legal. Aí que vem o tal do equilíbrio emocional. Mas esse julgamento, ele é inerente. Muitas das vezes eu falo, gente, mas será que eu tô certa aqui? Será que eu não precisava mexer? Será que eu não estou acompanhando direito? Essa pressão interna, ela acontece. Se a gente não souber dosar... Exatamente. Foi o que você disse. Você acompanha de perto aqui, mas você acha que você já não acompanha tão de perto. É onde acontece. Tipo, você faz uma dosagem de quantidade. Passou, mas onde que eu tô errando? O que eu tô fazendo? Eu tive esse prejuízo? Não é possível. Então, assim, essa cobrança é inerente também. Bom, Jéssica, pra gente ir encerrando, que aí esse bate-papo é bem bacana. Mas deixa pra nós uma mensagem desses nos 4 anos, ou de todo jeito, né? Na verdade, você falou 4 anos, né? Mas desde os 8, né? Mas assim, né? Essa quantidade de anos você não fala, não. Quando você tá debaixo de uma asa, quando você tá por perto de alguém que tá te ajudando, que tá ali, é muito diferente. Porque a minha preocupação não ficava pra mim, ficava pra ele. Sim. Então, assim, eu tava ali, tava acompanhando, mas a dor de cabeça, entre aspas, os desafios, a cobrança era dele. Eu falo muito desses 4 anos porque, assim, eu não tinha muito a quem recorrer, porque minha mãe nunca parou de trabalhar, ela tá perto de aposentar, então não dá. E a minha irmã, nesse meio tempo, ficou para tirar o 3º colegial ainda, depois disso já mudou de cidade. Então, assim, eu tava meio ali, falando tipo assim, de mãe e irmã, eu tava meio que na gestão sozinha. Agora, quando eu tava com ele, era lindo. Pai, aconteceu isso, resolve. Então, assim, eu tava junto, mas não tava à frente. Mas foram mais anos, né? Foram 18 ou 17. Então, quase 10 anos ou mais? Quase 10, praticamente. Já? Vamos falar que tá com 14 anos, né? Eu tô com 28, metade da minha vida. Mas o que você poderia deixar de mensagem para o nosso pessoal, da sua experiência? Que por mais difícil que tudo pareça ser, não desista. Não desista, porque às vezes no próximo passo a porta tá lá. E assim, foi complicado, é difícil, é exaustivo, é desafiador. Mas hoje eu consigo viver muitas coisas que talvez se eu não tivesse me proposto, eu não estaria vivendo. Então, assim, não desanima, não desiste. Não é porque hoje deu errado que amanhã vai dar também. E não tenha pressa, porque dentro de uma empresa você não consegue as coisas do dia pra noite. É no mínimo 1 a 2 anos para você conseguir se organizar. Então, assim, nada é tão difícil que não possa melhorar. Segue que dá certo. No fundo dá certo, no final dá certo. Sim, bacana. Costumo dizer, atrelado a isso, é que
quando a gente pergunta, né, a resposta vem. Não pode ser a resposta que a gente quer, mas toda pergunta tem uma resposta. E geralmente essa resposta está dentro da gente mesmo. Exatamente. A gente já sabe a Ele resposta. já sabe. Se a gente talvez demore a escutar ou a fazer o proposto, mas que tá ali, tá? Tá. E onde eu falei, objetivamente, às vezes você não responde, mas subjetivamente você sabe a resposta. Exatamente. Ela tá ali, ela tá inerente. Muito bom. Quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Foi muito bacana. Jéssica, obrigada por você ter aceitado o convite, por você ter aceitado mais esse desafio, né? É grande. De participar com a gente. Não, só comigo. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço, gente, por tudo. Sim, pessoal, quero agradecer mais uma vez por você estar nos acompanhando aqui, curtindo o nosso canal, nosso conteúdo e por estar até aí já curtindo, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando com o seu amigo. A gente sempre está aqui preocupado para trazer um conteúdo para vocês, histórias inspiradoras para que de fato possam aí ajudar vocês na tomada de decisão de vocês, seja já estar empreendendo ou seja está querendo montar um negócio. A B2B Contábil está aqui para isso, para auxiliar vocês e auxiliar as micro e pequenas empresas. O podcast é produzido aqui no Estúdio Casebre, gravado e produzido aqui no Estúdio Casebre, com a direção do Juliano Mexerica. Um grande abraço e até o próximo episódio.